Os Targaryen não são tão especiais que nem eles dizem que são. Não, mas calma, gente, antes de escrever um comentário aqui me odiando, calma que eu explico. Tem essa crença de que o sangue do dragão e toda a história da casa Targaryen diferencia essa família das outras de Westeros. Seja nos livros, nas séries ou até mesmo em algumas discussões no fandom, os Targaryen costumam ser bastante relacionados a profecias e a algumas coisas como resistência a doenças e até mesmo, possivelmente, imunidade ao fogo. E o quinto episódio da segunda temporada de A Casa do Dragão coloca esse papo de superioridade em jogo, seja com o desfile de uma cabeça de dragão morto, acabando com um grande símbolo de poder, ou com o Jace conversando ali com a Rhaenyra e questionando essa ideia de que só pessoas específicas poderiam montar um dragão. Será que é tudo balela, então? Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e o vídeo de hoje pode ser um pouco polêmico, porque aqui a gente vai questionar essa história de que a casa Targaryen é muito mágica e especial. A gente vai entender como tudo isso surgiu e virou uma doutrina que legitima os Targaryen. Mas calma que a gente também vai conversar pra ver se não existe pelo menos um fundo de verdade nessa história. Será que eles não são pelo menos um pouco especiais? Pra quem ainda não tá acompanhando a minha cobertura de House of the Dragon, esse aqui é o vídeo aprofundado que sai toda quinta-feira no canal, tem estreia com chat ao vivo e tudo mais, mas eu também tô fazendo 2 coberturas em live. Todo domingo às 11h15, logo depois do episódio, eu e o Michel Arouca fazemos o Plantão do Dragão, que são as nossas primeiras impressões, e toda segunda-feira às 8 da noite eu faço uma live mais longa, analisando cada pedacinho do episódio. Eu vou deixar linkadas aqui as lives dessa semana, caso você ainda não tenha visto, e já se inscreve aqui no canal pra não perder as próximas. Hoje eu vou questionar junto com vocês toda essa ideia de que os Targaryen se destacam do restante de Westeros, né? Mas sabe quem se destaca de verdade? Quem faz os cursos da Alura, que é a maior escola de tecnologia do Brasil e a nossa parceira nesse vídeo. A Alura tem mais de 200 cursos de programação, que é uma das carreiras mais quentes do momento. Tem curso de Java, de Python e até de desenvolvimento de jogos. E na Alura você pode pegar desde o básico e de fundamentos de lógica para começar a sua jornada de transição de carreira com o pé direito. Mas se você já for um profissional mais experiente na área de tecnologia, tem vários cursos para você se aprimorar também. E o melhor de tudo é que uma única matrícula te garante acesso a todos os cursos da Alura. Se você ficou interessado, tem um desconto exclusivo para quem está acompanhando a minha cobertura de A Casa do Dragão. Tem um desconto de 15% na sua matrícula da Alura, mas eu quero saber se você está apoiando o lado dos pretos ou o lado dos verdes. Eu vou deixar os links na descrição e também os QR Codes de cada um dos lados para vocês acessarem. E ó, uma fofoca aqui. Eu fiquei sabendo que 85% dos acessos até agora foram do time preto e só 15% do time verde. Então bora aí, pessoal do time verde, será que vocês alcançam? Bora se aprimorar na maior escola de tecnologia do Brasil, porque no final da temporada a Alura vai me contar que lado que se aprimorou mais. Então vai lá conhecer os cursos e já garantir a sua matrícula com 15% de desconto. Muito obrigada, Alura, e bora pro vídeo! Ali no começo, a gente viu nesse episódio que a superioridade dos Targaryen, o que torna eles tão diferentes, tem sido questionado um pouco. Na conversa da Rhaenyra com o Jace, eles falam sobre como o que falta não é dragão pra montar, eles têm os dragões sobrando ali em Pedra do Dragão, mas falta gente pra montar esses dragões. E esses montadores, ela diz que precisariam ser senhores de dragão, ou Dragon Lords. E inicialmente, quando o Jace propõe deles irem atrás de descendentes Targaryen que se casaram ali com outras famílias, se misturaram com o sangue de outras famílias, a Rhaenyra inicialmente descarta essa possibilidade, já que, de acordo com ela, o sangue estaria fino. E Senhores de Dragão é um nome que eles usam para falar das famílias específicas ali de Valíria que conseguiam montar dragões. Na época do Império Valiriano, não eram só os Targaryen que tinham esse poder, tinha várias famílias ali que eram as famílias de Senhores de Dragões. Os Targaryen eram uma delas. Só que aí teve a tal da perdição de Valíria e, basicamente, só sobraram os Targaryen. Eles escaparam antes e ficaram como a única família aí a deter esse poder mesmo. Ou seja, quando tem essa conversa, a Rhaenyra tá ressaltando que precisa ser um Targaryen e não apenas um Targaryen, precisa ter o sangue do dragão puro. Mas quando eles estão falando sobre isso, o Jace dá uma questionada, porque ele fala, mas você tá vendo isso onde? Qual é a sua fonte? Cite a fonte. E as fontes que eles têm são as histórias e são as lendas de Valíria. E o Jace fala que são histórias valirianas feitas para nos engrandecer. Ou seja, seria do interesse dos valirianos e seus descendentes que todo mundo acreditasse que só os valirianos têm esse poder, né? Mas quais são as histórias que engrandecem os Targaryen especificamente? E por que que o povo de Westeros acha eles especiais? Porque eles
eles acham. Só que não foi sempre assim, ou melhor, não tanto assim. Pra entender como essa ideia de superioridade Targaryen foi vendida pro povo de Westeros, a gente tem que voltar pras origens dessa família lá em Valíria. A casa Targaryen é descendente dos Valyrianos, é uma família valiriana, e os Valyrianos tinham, entre vários de seus costumes, a prática dos casamentos incestuosos. Então, casar desde primo com prima até irmão com irmã, tia com sobrinho e por aí vai. E uma coisa que é dita com frequência nos livros é que esse costume tinha essa função de manter o sangue do dragão entre os descendentes. Mas, Mikan, esses casamentos incestuosos que você falou, não é exatamente o que fazem em House of the Dragon? Então, sim, mas depois de muita treta. Calma que eu explico. Ao contrário desse costume dos Valyrianos, o incesto em Westeros é visto como algo terrível. Não só para a população de forma geral, mas principalmente quando a gente fala de religião. Por exemplo, a fé dos Sete, que é a religião mais seguida ali em Westeros, proíbe veementemente essa prática. Diz que os textos sagrados abominavam o incesto. Aí tem aquela história que eu já contei 1000 vezes nesses vídeos, mas se vocês quiserem saber mais, tem link aqui na descrição. O Aegon, conquistador da casa Targaryen, foi lá e dominou Westeros com as suas irmãs esposas, a Rhaenys e a Visenya. E aí você pensa, nossa, irmãs esposas, isso não é uma coisa que vai ser bem aceita em Westeros. E realmente não deveria ter sido, porque além de incestuoso, o relacionamento do Aegon com as irmãs era poligâmico. Também não pode em Westeros, não pode ter mais de uma esposa, tecnicamente. Mas beleza, meio que a fé dos Sete deixou isso passar, porque o Aegon criou uma relação bacana com a religião. Afinal, nem era a religião dele originalmente, então o que eles têm a ver com o casamento que ele fez antes, né? Mas aí quando ele foi coroado real oficial como o rei dos Sete Reinos ali no fim da guerra, ele foi benzido ali pelo Alto Septão de Vila Velha. Então ele aderiu à fé dos Sete, ele legitimou a fé dos Sete. Então não seria muito do interesse da galera da fé dos Sete brigar com o Aegon, afinal ele se tornou um amigo da religião. Também tem a questão ali dele ter 3 dragões que tinham acabado de queimar uma galera, tem isso também. Mas mesmo a galera tendo tolerado o casamento dele com as irmãs, e mesmo o Aegon tendo todo esse poder dos dragões, ele não conseguiu fazer mais nenhum casamento desses de parentes Targaryen assim durante o reinado. Quer dizer, o Aenys, que era o primeiro filho do Aegon, o filho dele com a Rhaenys, ele até se casou com a prima dele, a Alyssa Velaryon. Mas casamento entre primos é uma coisa que é mais comum em Westeros, então não teria muito por que eles reclamarem. Só que aí a filha que nasceu desse casamento, a Rhaena, eles tentaram casar ela com o Maegor, que era o outro filho do Aegon Conquistador, dessa vez com a Visenya. Ou seja, o Maegor era meio-irmão do Aenys, ou seja, ele era tio da Rhaena. E casamento entre tio e sobrinha pra fé dos Sete já era vandalismo, então eles já fizeram um baita escarcéu e não rolou fazer esse casamento. Mas depois que o Aegon Conquistador morreu e o Aenys se tornou rei, aí é que ferrou tudo de vez. Se vocês quiserem ter mais informações dessa treta toda no vídeo sobre o reinado do Aenys, vou deixar aqui embaixo. Mas assim, já começa que o próprio Aenys era filho de um casamento incestuoso, né, do Aegon com a Rhaenys. Então a fé dos Sete já não achava bacana a própria existência dele. Mas tudo bem, é o rei que tem, né, então bora. Só que aí lembra do Maegor, o irmão dele, filho da Visenya, que tinha tentado já casar com a sobrinha? Pois é, ele decidiu que ele ia ter uma segunda esposa. A esposa real oficial dele, a Cerys Hightower, não estava engravidando, então ele decidiu ali, vou me casar de novo com a Aelys Harroway aqui. Isso vazou pra galera da fé dos Sete e eles ficaram pistola e só se acalmaram quando o rei Aenys exilou o Maegor pra longe de Westeros. Ele teve que ir lá pra Essos, lá pra Pentos, pra não dar mais briga com a galera da religião. Só que o Aenys não aprendeu a lição, ele não aprendeu que a fé dos Sete iria se revoltar se ele tentasse insistir em coisas que saíam dos costumes ali de Westeros. E ele decidiu fazer o quê? Casar os 2 filhos dele, o Aegon e a Rhaena. A pobre da Rhaena, que é a mesma que quase foi casada com o tio mais cedo, lembra? Agora ela tava casada com o próprio irmão. E isso, gente, foi a gota d'água pra fé dos Sete. Eles já tinham avisado que ia dar ruim. E naquela época, essa religião tinha o seu próprio exército, chamado de fé militante. Não quero entrar em detalhes, que eles têm subdivisões e tal, mas eles tinham gente armada, pronta pra defender os ideais da religião. E esses soldados da fé militante causaram rebeliões em vários cantos de Westeros, por causa disso. Além disso, o povo odiava o Aegon e a Rhaena, porque os septões ficavam falando que eles eram uma aberração, que não era pra ter incesto não, que tá tudo errado. Teve um caso, por exemplo, que eles foram desfilar ali entre o povo, só que eles não levaram dragão, porque o Aegon ainda não tinha o dragão dele. Então eles estavam lá sem a Dreamfire, que era o dragão da Rhaena. E a galera simplesmente cercou eles, ficou xingando eles, tacaram até lama nos coitados, por causa dessa ideia de que eles eram abominações incestuosas. Isso tudo enfraqueceu muito o rei Aenys I e ele morreu logo depois. Até no vídeo que eu fiz com a Carol, a gente brinca que ele morreu de estresse, coitado, porque foi uma situação terrível. E boa parte desse estresse foi justamente porque os costumes dos Targaryen estavam batendo de frente com a religião da fé dos Sete. Mas depois que o Aenys morreu, o irmão dele que tinha sido exilado, o Maegor, ele voltou pra Westeros, tomou o poder e se tornou o rei que mais bateu de frente com a fé dos Sete. Vocês vão desafiar os Targaryen?
então vocês vão queimar. Tanto que o lugar que hoje é o Fosso dos Dragões, em A Casa do Dragão, era um septo, que é o templo da religião da Fé do Sete. E o Maegor simplesmente tacou fogo com uma galera da fé militante lá dentro, matou todo mundo. Foi uma guerra que durou anos, muita gente morreu no processo. E eu tô contando tudo isso pra dizer que a relação dos Targaryen com a Fé do Sete não era das melhores, porque a religião não aceitava de forma nenhuma o incesto e a poligamia deles. Isso tudo mesmo com o poder dos dragões à disposição. Mas aí depois o Maegor morreu e quem assumiu foi o Jaehaerys I, que é aquele velhinho que a gente vê na primeira cena de A Casa do Dragão. O Jaehaerys é chamado de o Conciliador, justamente porque ele uniu todas as tribos, inclusive a Fé do Sete. E como que ele fez isso? Garantindo que essa galera aceitasse simplesmente que os Targaryen são incestuosos. E sempre vai ser assim. É que o Jaehaerys, ele era apaixonado pela irmã dele, a Alysanne. Os dois acabaram se casando super jovens, em segredo, mas a notícia vazou e aí foi um bafafá. A gente já viu o que tinha dado de errado com a religião em todos os reis anteriores, né? Como que o Jaehaerys ia fazer para evitar uma nova rebelião religiosa? Foi aqui que o Jaehaerys teve a ideia de criar uma coisa chamada doutrina do excepcionalismo, que é basicamente, Targaryens são diferentes, então as regras para eles também são diferentes. O rei sentou com dois septões, o Oswick e o Barth, e eles três ali juntos desenvolveram uma tese do porquê dos Targaryens não serem como o restante do pessoal de Westeros. E que por isso eles poderiam fazer coisas que os outros não podem, tipo promover casamentos entre parentes próximos. Vocês lembram que a Fé do Sete abomina o incesto, né? E a doutrina do excepcionalismo não tentava negar isso, não tentava dizer, não, na verdade tá tudo bem ter incesto. Eles concordavam com isso, só que eles diziam que isso se aplicava a pessoas normais, não aos Targaryen. Eles diziam que os Targaryens não são como outros homens. Primeiro, eles diziam porque a cultura dos Targaryen é diferente. A Fé do Sete nasceu com o povo dos Ândalos, que chegou invadindo Westeros e trouxe essa religião, eu tenho vídeo explicando isso aqui, mas os Ândalos vieram de uma região específica ali de Essos. E os Targaryen não são do povo dos Ândalos, eles são de Valíria, onde as leis e as tradições eram completamente diferentes. Mas não é só essa questão dos costumes. Essa doutrina reforçava que os Targaryen eram diferentes da galera até em características físicas. Por exemplo, os olhos, a cor do cabelo, a postura, tudo. Inclusive nos livros, os Targaryen têm os olhos bem diferentes mesmo, muitas vezes com tonalidades de lilás ou violeta. Então realmente eles têm características bem diferentes do que a gente costuma ver no restante de Westeros. E o argumento mais importante dessa doutrina, o que realmente torna os Targaryen muito diferentes de todo o resto ali de Westeros, é que eles montam dragões. Inclusive eles são a única família que realmente conseguiu continuar essa tradição na antiga Valíria depois que rolou a perdição e destruiu tudo por lá. Então se criou essa ideia de que essas regras dos Ândalos não se aplicavam aos Targaryen, que se os deuses criaram os Targaryens desse jeitinho, os deuses que julguem, não os homens. O Jaehaerys desenvolveu esses argumentos ali com os septões e ele mandou 7 porta-vozes para espalhar essa palavra por Westeros, para pregar essa doutrina mesmo e convencer o povo da superioridade dos Targaryen. E esses porta-vozes realmente viajaram por todo o continente, às vezes questionavam, por exemplo, diz que um cavaleiro questionou um dos porta-vozes, o Septão Alfin, e ele disse assim, beleza, mas e se eu quiser pegar minha irmã também, eu tenho sua permissão, Septão? E o Septão foi lá e deu um fecho nele. Ele disse assim, vá até Pedra do Dragão e reivindique um dragão. Se conseguir fazer isso, Sor, eu o caso com a sua irmã. Ou seja, se você conseguir montar um dragão que nem os Targaryen, você também pode ser uma exceção às regras aí, você também poderia ser como eles, mas você não é, então continue aí seguindo as regras da religião. Inclusive, foi esse Septão Alfin que se tornou Alto Septão anos depois, e ele fez desses argumentos aí da doutrina do excepcionalismo um princípio oficial da Fé do Sete, ou seja, a religião incorporou essa ideia de que os Targaryen são uma exceção, que eles são especiais. E isso, gente, não é uma coisa que é só importante porque a religião reconheceu oficialmente, mas porque os septões, eles vão pregar isso ao longo do reino todo. Então o povo também acaba ouvindo muito disso e acaba aceitando esses ideais. Ou seja, com tudo isso, Jaehaerys pôde continuar casado com a irmã dele e ainda manteve a boa vizinhança com a Fé do Sete. Ele tinha até um septão como mão do rei, né, o Septão Barth, mas aí é outra história. E esse plano de propaganda religiosa do rei Jaehaerys deu super certo, né? Tanto que durante e depois do reinado dele, a gente vê vários casamentos ali entre parentes Targaryen. Só pra citar alguns exemplos da Casa do Dragão, o Daemon casando com a Rhaenyra, o Aegon casando com a Helaena, e até mesmo o pai do Daemon e do Viserys, o Baelon, era casado com a irmã dele, a Alyssa. Mas nos livros exemplos não faltam, eu não vou citar todos eles aqui, senão a gente ia ficar 2 horas. O importante até aqui foi comprovar como essa doutrina do excepcionalismo Targaryen foi a única coisa que fez com que o povo finalmente aceitasse os Targaryen como pessoas especiais, que podiam desafiar até os costumes mais preciosos deles. Mas essa doutrina não parou por aí, porque lembra que eu falei que o excepcionalismo colocava os Targaryen com outras diferenças em relação à população geral, não só diferenças culturais? Essa coisa de que os Targaryen são mais próximos dos deuses do que dos homens? Pois é, eles deram uma pesada de mão nessa parte. Porque essa doutrina
doutrina também ajudou a espalhar a crença de que os Targaryen eram mais resistentes a doenças comuns que matavam outros homens. O que, assim, é mentira, tá? Existem vários casos de Targaryens que ficaram doentes ou então que morreram por causa de doenças. O próprio Viserys em A Casa do Dragão passou a primeira temporada inteira doente, coitado. Mas o que eu acho uma ironia incrível que o George R. R. Martin colocou na história é que os próprios filhos do rei Jaehaerys passaram por muitos problemas de saúde. Justo ele que espalhou essa ideia de que os Targaryen não se adoentavam. Teve, por exemplo, a princesa Daenerys, que não é a de Game of Thrones, se bem que eu vou falar da de Game of Thrones daqui a pouco. Eu tô falando da Daenerys, filha do Jaehaerys. Quando ela tinha 7 aninhos, ela foi vítima dos arrepios, que foi uma epidemia que assolou Westeros ali no reinado do Jaehaerys, e morreu muita gente, inclusive a princesa Daenerys. Isso na época já deixou uma pulga atrás da orelha nas pessoas, né? Talvez eles pregaram que eles são invulneráveis, mas eles não sejam tão invulneráveis assim. E teve outra filha do Jaehaerys, a Megali, que morreu com escama gris, que a gente viu em Game of Thrones, que é aquela doença que meio que vai transformando a sua pele em pedra, que nem a gente vê no rosto da Shireen, por exemplo. Não vou ficar listando aqui todo mundo, mas tem muitos casos. Mas até aí, tudo bem, são doenças mais sérias, mais fatais, então até dá pra dar um desconto pra essa doutrina nesse sentido. Mas a gente também tem Targaryens que morreram de doenças até que bem comuns. Por exemplo, o Baelon, que era outro filho do Jaehaerys I e o pai do Viserys, morreu de apendicite. E tem outros casos também, então eu acho que meio que cai por terra essa ideia de que os Targaryens são invulneráveis a doenças. Era só propaganda mesmo. Mas, Mikan, pelo menos os Targaryens são a prova de fogo, né? Não, eles não são. Mas, Mikan, e a Daenerys? A Daenerys é uma exceção. Os Targaryen podem não ser tão especiais quanto eles falam, mas a Daenerys meio que é. E mesmo nos livros, ela já sendo bastante especial, em Game of Thrones conseguiram deixá-la mais especial e mais superpoderosa ainda, porque tem mais de um momento em que ela sai completamente ilesa do fogo. E isso não corresponde ao que acontece nos livros. Nos livros, o único momento em que a Daenerys realmente sai como a não queimada é naquele ritual em que nascem os dragões. E o próprio George R. R. Martin já disse que aquele foi um momento especial, um momento único. Ele confirmou isso numa sessão de perguntas e respostas que ele fez lá em 1999, ou seja, já faz um tempão. E ele disse que muito provavelmente a Daenerys não conseguiria repetir esse feito. Então é pra ser uma coisa especial mesmo, não é pra ser a regra. Tanto é verdade isso que existe um momento nos livros em que a própria Daenerys se queima. Lá no 5º livro, ela acaba se queimando em uma cena com o Drogon ali na arena de Daznak. Mas até aí pode ser, ela não é imune ao fogo, mas os Targaryen aguentam mais calor, hein? E isso realmente é dito nos livros. A Daenerys fala que o Viserys contava pra ela quando eles eram mais novos que nunca é quente o suficiente pra um Targaryen, ou que o fogo está no nosso sangue. Mas não, gente, os Targaryen não são a prova de fogo e também não são a prova de calor. O próprio Viserys morre com o calor do metal derretido. E às vezes citam a fala da Daenerys que vem nessa cena como um argumento, né? Porque ela fala, fogo não pode matar um dragão. Mas isso, na minha opinião, é mais simbólico do que tudo. E só reforça que não é uma questão genética, porque o Viserys tem o mesmo pai e a mesma mãe da Daenerys. Se fosse uma coisa ali apenas do sangue do dragão, uma propriedade mágica do fogo do dragão, então supondo que a Daenerys tivesse alguma resistência, o Viserys também teria, muito provavelmente. Mas às vezes quando eu cito o caso do Viserys, isso não é o suficiente porque afinal não é chama ali, né? É metal derretido. Tudo bem, porque tem vários casos com fogo. Eu não vou citar todos aqui porque é muita coisa, mas tem vídeo Micarol sobre isso, um vídeo bem antigo. Só pra dar exemplos aqui, tem o caso do Aerion Chama-Viva, que teve essa brilhante ideia de tomar um cálice de fogo vivo, que é uma substância altamente inflamável, porque ele achava que isso ia fazer com que ele se transformasse num dragão. A fonte é que foi revelado pra ele um sonho, literalmente, mas já vou falar sobre isso. E ele não se transformou e morreu queimado por dentro, né? E também tem um caso bem emblemático na família Targaryen, que é a tragédia em Solar Estival, que foi um grande incêndio causado provavelmente por uma tentativa de trazer os dragões de volta à vida. Tinha 7 ovos de dragão, tinha piromante, tinha fogo vivo, e morreu uma galera, inclusive Targaryens ali nesse meio. Não quero dizer exatamente quem, só pra não dar spoiler de possivelmente coisas que vão aparecer aí em séries. Mas os Targaryen queimaram, podem acreditar. E esses casos do Aerion Chama-Viva ou de Solar Estival tem muito a ver com uma característica muito importante da família Targaryen, na minha opinião. A obsessão que eles têm com profecias. Vários deles acreditavam que eram super especiais por ter o sangue do dragão. Afinal, né, tem isso dos Targaryen serem considerados mais próximos aos deuses. Imagina você ser um príncipe ou uma princesa Targaryen, você se sente protagonista do mundo. Então essas profecias, esses sonhos que eles acreditam, muito frequentemente são em volta, não só deles como pessoas, mas da família Targaryen e do sangue do dragão. A profecia que a gente vê na série, em House of the Dragon, que é a canção de Gelo e Fogo, é só um desses exemplos, né? E entre outras coisas falam que tem que ser um Targaryen no trono, que só um Targaryen pode unir os 7 reinos. É uma coisa meio o destino da família, tem que manter ali o trono com eles. Mas essa profecia, apesar de ter alguns indícios de que pode ser que apareça algo assim nos livros, ainda não apareceu. O que a gente ouve muito nas crônicas de
de Gelo e Fogo é sobre o príncipe que foi prometido, que é uma expressão que eles também usam em A Casa do Dragão, né? Mas falam bastante disso nas crônicas e muitas vezes relacionado à Casa Targaryen, sim. Às vezes também trazem a frase do dragão tem que ter 3 cabeças e várias coisas desse tipo. E assim, pode ser que essas expressões tenham a ver com a profecia do Aegon, vamos ver como e se isso vai se revelar nos livros daqui pra frente. Mas além disso, existem os tais dos sonhos de dragão, que são sonhos proféticos que algumas pessoas ali entre os Targaryen têm. A Helaena na série é um exemplo de Targaryen que tem esses sonhos, o Aegon Conquistador também. E assim, alguns Targaryen se deram bem nessa coisa de acreditar em sonhos e profecias. O exemplo mais emblemático, na minha opinião, é o da Daenys a Sonhadora, que teve aí esse presságio da destruição de Valíria, convenceu todo mundo da família dela a vazar de lá 12 anos antes de tudo ser destruído. Então a gente meio que só tem casa Targaryen e dragões hoje em dia porque a Daenys teve essa visão. Mas pra cada Daenys que deu certo, a gente tem trocentos outros casos que deram errado de Targaryens acreditando em profecias. O Aerion Chama-Viva, que eu mencionei, sonhou que ele ia virar um dragão e acreditou nisso e morreu. E o negócio da tragédia de Solar Estival também partiu de uma visão profética. Até mesmo se a gente for levar em conta o sonho do Aegon Conquistador na série, a gente pode ver como essa obsessão pode ter prejudicado a vida dele. Só da gente ver a história das tentativas dos Targaryen de conquistar Dorne, como o Aegon nessa insistência de conquistar Dorne, porque ele tinha que ter o continente inteiro, acabou causando, né, entre outros fatores, a morte da Rhaenys, que era a esposa que dizem que ele tanto amava. E quando a gente vê a história de Westeros mais pra frente também, tem vários exemplos de profecias que acabaram trazendo a casa a sua ruína, praticamente. Nesse caso aqui não foi um sonho de dragão, mas foi uma profecia que o rei de Harry II ouviu de uma bruxa da floresta, de que o príncipe que foi prometido iria nascer da linhagem de 2 filhos dele que se casassem. E por isso ele forçou seus filhos Aerys e Rhaella a se casarem. Esses são os pais da Daenerys, só pra vocês saberem, tá? Mas o filho mais velho deles era o Rhaegar, que era obcecado com profecia. Muitas vezes que a gente ouve falar do Rhaegar e dos hábitos dele, a gente vê que ele tava obcecadíssimo com profecia. Eu vou deixar linkado aqui na descrição mais informações sobre isso. Mas muita coisa nos livros dá a entender que toda aquela treta envolvendo a Lyanna Stark, seja se ele tiver raptado ela ou se ela tiver fugido junto com ele, algumas coisas dão a entender que ele tava tentando meio que preencher pré-requisitos de uma profecia. E caso vocês não se lembram, não conheçam essa história, esse momento em que a Lyanna Stark ou fugiu ou foi raptada é um dos momentos que começaram a rebelião do Robert, que praticamente extinguiu a casa Targaryen. Então o Rhaegar, nessa sanha de cumprir profecias, acabou com a própria vida e de várias outras pessoas e praticamente levou a família dele à extinção. Então tem esse histórico todo dos Targaryens serem obcecados com profecias e com essas histórias que colocam eles nesse lugar de escolhidos, de terem um grande destino, de serem as pessoas que vão mudar o mundo, tudo depende deles especificamente, né? E por mais que algumas dessas profecias se realizem, nem todas vão se realizar da forma que as pessoas imaginam. É por isso que eu acho que tem tanta história de desgraça que acontece, porque às vezes você acha uma profecia muito bacana e você interpretou ela completamente errado. Acontece. Existe aquela citação bem famosa do Maester Marwyn, que eu não vou colocar aqui pra não desmonetizar o vídeo, mas que ele fala basicamente que profecia é muito gostosa, sempre muito legal, até que ela te morde e te destrói. Pra mim, a Daenys ter salvado os Targaryen da extinção ali em Valíria é a exceção que confirma a regra. Depois disso, é basicamente todo mundo acreditando em profecia e se ferrando. Até que a gente chega nela, na Daenerys, que talvez seja ela realmente a única pessoa sobre a qual as profecias todas estavam falando. Porque ela realmente, na minha opinião, é retratada como uma personagem que tem algo especial rolando ali. O problema é que até chegar nela, muitos Targaryen estavam recebendo essas profecias, seja por causa de sonhos ou outras fontes, e eles estavam achando que eles é que tinham que resolver tudo. Eles eram os protagonistas da história. Não alguém que viria tantos anos depois, às vezes até séculos. E eu acho que essa ideia de grandeza deles só é confirmada, corroborada pela doutrina do excepcionalismo Targaryen. Porque até que ponto isso era apenas propaganda e não uma coisa que os próprios Targaryen começaram a acreditar também. Por exemplo, eu citei aqui que o Viserys falava pra Daenerys sobre a suposta resistência deles ao calor, e se eu não me engano, ele também falava da resistência a doenças. Então ele provavelmente cresceu ouvindo esse tipo de coisa. Até que ponto que ele sabia que isso foi só uma coisa que o Jaehaerys inventou junto com os Septões pra poder casar de boas com a irmã dele? Quando você ouve a vida inteira que você é especial, e aí vem um sonho profético aí, você pensa, nossa, eu sou especial, né? Deve ser sobre mim. Algumas pessoas da casa Targaryen foram ouvindo tanto essas informações que acabou virando uma verdade pra eles. E aí então eles acabam achando que eles têm mais poder ou mais importância do que as pessoas comuns e às vezes acabam se machucando ou machucando as pessoas ao redor por causa disso. Ok, Mikan, mas e a tal questão do sangue de dragão? Não é importante? Então, o que será que significa exatamente sangue de dragão, né? Porque existem várias teorias sobre o
significado real disso. Se fala muito sobre os magos de sangue que existiam em Valíria, porque possivelmente para manter os dragões sob controle, ou até mesmo para criar os dragões, de acordo com determinadas versões, eram feitos rituais, supostamente de magia ou até magia de sangue. Talvez isso envolvesse até sacrifícios. Existe até uma interpretação da abertura, aquela imagem que tem ali um dragão meio misturado com a imagem de um humano e tal, que isso pode ser uma referência à forma que os valirianos acabaram criando ou domando os dragões. Porque sim, existem até teorias de que esse tal do sangue do dragão seria literal, que os Targaryen podem sim ter algum elemento dracônico na própria constituição biológica deles. Seriam talvez até seres meio híbridos com os dragões. Por isso que às vezes citam como exemplos crianças Targaryen que não sobreviveram ao parto ou que morreram logo em seguida, que elas às vezes são descritas como tendo nascido com algumas características que as pessoas remetem aos dragões. Por exemplo, asas, rabo, esse tipo de coisa. Mas pra mim, Mikan, isso não conta tanto assim como um argumento. Por quê? Porque nos livros a gente não vê nenhuma dessas crianças, a gente não vê nenhuma delas sendo descrita em primeira mão. A gente só ouve outras pessoas falarem sobre como essas crianças eram. Nunca tem uma descrição ali mais em primeira mão. E normalmente esses relatos vêm de pessoas que não têm o interesse em mostrar a mãe como a melhor pessoa do mundo. Por exemplo, os mestres com a Rhaenyra, eles falam isso sobre a filha dela, e a Mirri Masdur é quem fala isso sobre o filho da Daenerys, sendo que é o momento que ela tá tentando jogar várias coisas na cara da Daenerys. Então, mesmo se a criança não tiver nascido daquele jeito, ela pode muito bem ter falado isso pra aumentar essa situação. E tem até um caso que informa a gente deliberadamente de que existem sim essas fake news sobre a aparência de bebês, que é o caso do Tyrion Lannister. O Oberyn conta pra gente que ele foi visitar o Tyrion quando ele era bebê, e ele conta que no caminho todo ele ouviu várias histórias de como o Tyrion era monstruoso, de que ele tinha rabo, de que ele era XYZ, e que quando ele chegou lá, o Tyrion era um bebê normal. A única característica diferente que ele tinha é que ele tem nanismo. Então ele tinha sim algumas características diferentes, mas ele não era nem de longe parecido com o que aquelas histórias que ele ouviu no caminho diziam. Então eu não sei se eu acreditaria nessas histórias sobre os bebês da Daenerys e da Rhaenyra e de outras pessoas, mas isso não quer dizer que não existam bebês que possam ter nascido com essas características. Eu não descarto a possibilidade de sim, talvez existir alguma magia que mistura os Targaryen com dragões ali e isso se manifestar nos bebês. Só que eu acho mais provável que algumas características dos bebês Targaryen que não sobreviveram sejam mais por causa do incesto, que você tem parentes muito próximos se casando em várias gerações ali, e isso não necessariamente vai viabilizar sempre a gravidez. Existe também a possibilidade deles não serem híbridos exatamente, mas dos valirianos ali terem um sangue mágico especial que permite que eles se liguem aos dragões. Algum componente que as outras famílias não teriam. E por isso que eles teriam ali tantos casamentos incestuosos, para fortalecer essas características genéticas e, ao mesmo tempo, impedir que essas características fossem transmitidas para outras famílias, para que outras famílias não pudessem ter dragões, só eles. É uma mistura aí de eugenia com profecia, né? E se isso te lembrou Duna, pois é, também me lembra muito. Existem vários paralelos bem interessantes entre a obra do Frank Herbert e as Crônicas de Gelo e Fogo, mas eu não quero falar sobre isso nesse vídeo porque ele já tá longo e eu ia ficar um tempão aqui. Se vocês quiserem, eventualmente eu posso fazer outro vídeo sobre isso, só não sei quando. Mas depois de tudo isso que eu falei, será que o Jace tá certo no que ele falou pra Rhaenyra? Será que os Targaryen, então, não são tão especiais quanto eles dizem? Dá pra gente dizer, então, que na verdade nada é especial e todo o crédito de tudo isso é apenas a propaganda aí promovida pelo rei de Harris I? Então, a verdade é que eu não sei. Não dá pra negar que em algumas coisas eles são bem diferentes mesmo. Pô, eles foram a única das 40 famílias de senhores de dragão ali de Valíria a sobreviver. Isso conta muito. E mais pra frente, aquele ritual da Daenerys que traz de volta os dragões, aquilo parece um acontecimento muito especial na história daquele universo. Então pode ser que as profecias todas só tenham sido interpretadas de uma forma bastante equivocada por várias gerações. E aí chegou no momento da Daenerys e olha só, existe mesmo algo especial aqui. O que faz bastante sentido, já que a melhor forma de você saber se uma profecia tá certa ou não é só depois que ela aconteceu, e aí você consegue analisar a interpretação certinha. Mas pelo jeito tem algumas coisas que não são tanto como foram contadas, tipo isso dos Targaryen serem aí as únicas pessoas que podem ter essa conexão com os dragões, como o Jace disse. Isso que o Jace questionou vai ser importante pro momento da semeadura, que vai ser bem importante pros próximos episódios. E, gente, tem uma coisa que eu acho que não foi coincidência. Poucos dias antes do episódio 5 ir ao ar, o George R. R. Martin fez um baita post gigante no blog dele sobre dragões. Dragões e suas particularidades. E entre várias coisas, ele disse uma coisa bem interessante, que no fundo eu acho que é pra criticar uma coisa
coisa que talvez role na série, mas que trouxe informações importantes. Ele disse que os dragões dificilmente saem ali de perto de Pedra do Dragão, que é o castelo antigo ali dos Targaryen, onde tá a Rhaenyra hoje em dia. Abre aspas. Ou então, depois de 300 anos, teríamos dragões por todo o reino e toda a família nobre teria alguns. Fecha aspas. Como que toda a família teria alguns se só Targaryen pode ter dragão? E eu não acho que isso seja só porque, muitas famílias têm sangue Targaryen misturado, porque não são tantas famílias assim que casaram com Targaryens ao longo da história. Conta mais pra gente então, George R. R. Martin. Ele também fala sobre como os dragões gostam de ficar ali em vulcões ou em cavernas, mas que lugares com humanos são aceitáveis. E que frequentemente esses lugares têm homens que levam comida pros dragões. Ou seja, meio que os dragões aceitam conviver com humanos e ficar ali próximos deles se você alimentá-los. O que, na minha opinião, gente, é uma relação de domesticação, né? O Tejada, que tá gravando aqui comigo, falou uma verdade, que os dragões são tipo gatos alados, que nunca foram 100% domesticados, mas que têm um acordo ali de prestação de serviço. Exato. E a gente tem um caso assim no Fogo e Sangue, que é o livro que inspirou A Casa do Dragão, de uma personagem que não tem nenhuma indicação de ter sangue valeriano, sangue Targaryen, nem nada. Pode ser que ela tenha? Pode ser, mas não existe nenhuma indicação disso como tem em outros personagens, tá? E essa personagem, que supostamente não tem nenhuma ascendência valeriana, monta um dragão. Como isso acontece? Ela leva comida pra esse dragão todo santo dia até ele se acostumar com a presença dela. E a partir daí ela começa a se aproximar e acaba se tornando a montadora dele. Uma história bem clássica de domesticação por humano, né? Então, existindo esse caso, será que precisa mesmo, que é absolutamente necessário ter o tal do sangue do dragão pra conseguir domar um dragão? E assim, infelizmente eu acho que a gente não vai saber disso tão cedo, porque parece que essa personagem foi cortada de A Casa do Dragão. Talvez misturem a história dela com a de uma outra personagem. E eu acho que isso, de terem cortado uma personagem e misturarem com a trama de outra que tá em outro lugar, é uma das coisas que eu acredito que o George R. R. Martin tá criticando ali suavemente nesse post. Mas eu não quero entrar em muitos detalhes aqui, porque eu ainda não sei como essa trama vai ser apresentada na série, posso falar sobre isso depois com mais detalhes. Mas voltando ao que o George R. R. Martin fala nesse post, a gente deve descobrir mais sobre como funciona a relação entre montador e dragão, essa explicação de quem consegue se conectar de verdade com o dragão. Isso tudo a gente deve descobrir nos próximos livros das Crônicas de Gelo e Fogo e no segundo volume de Fogo e Sangue. Por enquanto não sabemos muito bem, a gente só tem aí teorias. Mas então, Mikan, se os Targaryen não são tão especiais, não são imunes à doença, não são imunes ao fogo e talvez nem sejam os únicos a conseguir montar dragão, o que faz eles terem poder em Westeros? Bom, e primeiro que assim, por enquanto só eles têm dragões em Westeros mesmo, então a gente tá falando aqui de hipótese, talvez, quem sabe, outras pessoas consigam, mas por enquanto são só os Targaryen e outras pessoas com sangue valeriano, mas em geral os Targaryen. E segundo, que eles têm aí um outro poder, que é a propaganda. Como eu falei, teve toda essa história do excepcionalismo Targaryen trazido pelo Jaehaerys I, que são coisas que eu trouxe aqui que não são exatamente tão verdade assim, mas que serviram para apaziguar o povo e para melhorar a relação dos Targaryen com a fé do Sete. E isso garante o quê? Legitimidade ao poder. Se a religião, se o povo, se as casas nobres de Westeros aceitam os Targaryen do poder, eles têm legitimidade. Só que essa imagem que os Targaryen têm, essa legitimidade toda, não necessariamente é algo eterno. Eles têm que manter essa imagem. Eles têm que manter esse discurso que fez as pessoas pensarem que eles são super especiais e merecem o poder. E é por isso que a atitude do Criston Cole no 5º episódio da 2ª temporada foi um baita tiro no pé dos Targaryen. Essa decisão dele de desfilar com a cabeça do dragão Meleys pela cidade, ali por Porto Real. Uma das pessoas até fala, né, eu achava que os dragões eram deuses. E o Rio tá lá vendo e diz, não, é só carne. Como se os dragões fossem qualquer outro ser, qualquer outro animal. Tem até moscas ali, é muito triste, inclusive, ver isso. Mas assim, as pessoas veem esses seres gigantes que são os dragões, consideram eles como se fossem deuses. E os Targaryens, que são senhores desses dragões, então são o quê? Eles também são deuses, eles são mais próximos dos deuses que dos homens, como diria a doutrina do Jaehaerys. Tem até uma fala, se eu não me engano, da 1ª temporada de A Casa do Dragão, que é, todo mundo diz que os Targaryens são mais próximos dos deuses que dos homens, mas eles falam isso por causa dos nossos dragões. Sem eles, nós somos iguais a todos. Ou seja, essa legitimidade quase que divina dos Targaryen depende das pessoas associarem eles aos dragões e associar os próprios dragões a seres invulneráveis que se comparam a deuses. Só que quando você passa com a carcaça apodrecida de um dragão pela cidade, que mensagem você tá passando? Você não passa uma imagem divina, você passa uma imagem mundana. Você lembra ao povo comum que, na verdade, os dragões são só seres muito grandes, mas que eles podem morrer. Quando eles morrerem, eles vão feder igual a qualquer animal. Essas pessoas podem até continuar temendo os dragões, mas agora elas sabem que eles podem ser derrotados de alguma forma. Talvez seja muito difícil, mas eles são muitos. Será que se eles se juntarem, eles talvez não possam derrubar um desses seres? Afinal, eles não são deuses.
deuses. É só carne. É por isso que ao longo da história Targaryen a gente não teve cabeça de dragão desfilando pela cidade como teve agora. Mesmo tendo mortes de dragão. Por exemplo, o Maegor o Cruel matou o dragão do sobrinho dele, do Aegon, filho do Aenys. E ele não ficou exibindo isso. Por quê? Era do interesse do Maegor que as pessoas não ficassem pensando em formas de matar o Balerion, que era o maior símbolo de poder dele. E agora, com o que o Criston Cole fez, as pessoas podem começar a imaginar os Targaryens sem os dragões. E por tudo que eu falei nesse vídeo, se eles não tiverem os dragões, todo o discurso que foi criado sobre eles serem especiais e diferentes do restante de Westeros cai por terra. Eles se tornam pessoas iguais a qualquer outra família de Westeros. Sem os dragões, nós somos iguais a todo mundo. Mas eu queria saber o que vocês acham de tudo isso. Eu falei várias coisas aqui que podem ser pontos de discussão. Não acho que nada que eu falei aqui é conclusivo, tá? Esse vídeo é muito especulativo também, porque no fundo algumas dessas coisas dependem de respostas que o George R. R. Martin ainda vai trazer pra gente lá na frente, né? Me contem a opinião de vocês. Vocês acham que os Targaryens são mais especiais que outras famílias? E por quê? E como vocês acham que vai ser a repercussão disso daqui pra frente em A Casa do Dragão ou até no futuro das Crônicas de Gelo e Fogo? Lembrando que tem os links da Lura aqui na descrição e a gente se vê na próxima quinta com mais um vídeo aprofundado de A Casa do Dragão. Tchau! A TV esquentou, a cola soltou, colo represinho com o duraquinho. Pra não sair no vídeo, não lembro o resto da música. Tô feliz que está gravado. É verdade.